dia a todos. Aqui é Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta. E eu tô um pouquinho atrasado porque eu tive uns probleminhas técnicos aqui com o celular. Ele fez o favor de dar pau. Fala, Gela, meu amigo. Acordado essa hora, que surpresa boa. Tentei trabalhar com fone hoje, mas não deu muito certo. Ele deu algum pau no meu celular que eu plugo o fone e ele abre o Google. Eu plugo o fone e ele abre o Google. Então vamos sem o fone mesmo. E eu tomo cuidado aqui com o meu volume, senão já ela puxa minha orelha. Então, minha gente, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma live da série Terapia Matinal. Hoje é a edição número 30. Né? Quem diria que a gente chegaria tão longe? Quem diria que teria tanto assunto, teria tanto conteúdo? E eu escolhi um tema um pouco especial para mim, porque quando eu me formei na faculdade, foi o tema do um dos temas, uma das partes do tema do meu TCC. E eu falei sobre... Foi na psicologia analítica de Jung, né? E eu escolhi falar sobre a sombra, um dos arquétipos do nosso inconsciente. Talvez pelo nome, talvez por uma questão de definição, que eu vou falar durante a live, mas a sombra, nosso lado sombrio, por assim dizer, é muito associado ao inconsciente negativo. Por alguma razão, ele ficou muito associado ao lado ruim da nossa personalidade, e não é bem assim, né? A grande verdade é que a sombra é só mais uma parte de nós. E quando a gente fala na personalidade, a gente sempre tem que falar da dualidade, bem e mal. Nós temos os dois dentro da gente, princípios de Yin, de Yang. Bom dia aí pro pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Chama a turma hoje, que a aula hoje vai ser bem interessante. Então, é importante a gente lembrar que a gente tem os dois lados dentro da gente. Na verdade, a gente tem todos os lados, todos os arquétipos dentro da gente. O bem, o mal, o fraco, o forte, o sábio, o tolo, o palhaço, o sério. Tudo isso a gente tem dentro da gente. Só que ao longo da nossa vida, a gente vai exercitando mais um do que o outro. Então é como se a gente fosse fazendo uma seleção. Tipo catar feijão. Separar arroz, você bota aquilo que você quer de um lado e aquilo que você não quer do outro. O que você quer, você coloca num pacote e você mostra para o mundo. Olha, eu sou isso aqui. Eu sou essa coisa boa, eu sou essa parte positiva da personalidade. E aquilo que você não quer, você guarda lá dentro. Como dizia Freud, é a repressão. É aquilo que a gente escolhe esconder das pessoas, aquilo que a gente escolhe guardar. Mas acho que melhor do que esconder, a palavra aqui seria guardar. Por que guardar? Porque a gente julga, por uma questão de mapa pessoal, por uma questão de criação, por uma questão de educação pessoal, que aquilo não é legal. Que aqueles traços da nossa personalidade não são coerentes com a vida que a gente quer levar. Então a gente escolhe guardar. É o executivo que age de forma muito racional, então ele decide reprimir o lado emocional porque a emoção não cabe no dia a dia dele. É o engraçadinho que não leva nada a sério. Toda vez que ele tenta ser sério, ele tem uma crença dentro dele de que a seriedade é negativa. Então, o que acontece? Ele tem uma crença de que se ele for sério, ele não está sendo ele. E a maior parte não consegue. Tá aqui o Gelatina que não me deixa mentir, um palhaço profissional, sei lá quanto tempo aí. Mas um cara sensacional para falar dessa questão de bom humor, né? Deixa eu ver aqui com o meu celular. Hoje ele resolveu dar uns chiliques novos aqui. Depois eu tenho que ver o que está acontecendo com ele. Pronto. Então, assim, a gente faz escolhas de personalidades na nossa vida. Porque sim, personalidades no plural. Nós temos várias. Jung fala, primeiramente, das personas. O que são as personas? São as máscaras. Os rostos que nós usamos no nosso dia a dia. Entendeu? A gente tem várias máscaras, tem várias personalidades, várias facetas e todas juntas somos nós. Por exemplo, a faceta da mãe, a faceta da mulher, a faceta da dona de casa, a faceta da trabalhadora, a faceta da amiga, a faceta da filha, a faceta da irmã. Junta tudo e você tem uma pessoa só. Mesma coisa o homem, a faceta do pai, a faceta do filho, a faceta do irmão, a faceta do amigo, a faceta do profissional, a faceta do brincalhão. Junta tudo e você tem uma personalidade. É como se você imaginasse várias barrinhas de energia, como se fossem esses jogos de antigamente, que você ia
evoluindo o seu personagem, colocando pontinhos em cada característica. É assim que funciona. Ao longo da vida a gente vai atribuindo pontos, conforme a gente amadurece, do quanto a gente quer exercitar mais um lado e mais o outro. Eu costumo brincar que a gente, principalmente na psicologia, a gente não se forma psicólogo, a gente se descobre psicólogo, porque é uma coisa que lá atrás a gente já vem exercitando, essa coisa do querer compreender, querer entender, querer lidar com as pessoas. Então não é por acaso que a gente cai numa faculdade de psicologia, não é por acaso que a gente aprende a exercitar aquilo no nosso dia a dia, né? E com todas as profissões. Antigamente a gente usava o termo vocação. Até hoje ainda tem um pouco, embora o conceito hoje esteja um pouco defasado, esteja em revisão, a famosa orientação vocacional. Quem tem filho adolescente já deve ter ouvido falar bastante disso, ou quem já fez o processo, perdão, já ouviu falar muito sobre essa questão da vocação. O que é a vocação? Antigamente, vocação era aquilo que a gente nasceu para fazer, aquele nosso potencial inato. E a gente só tinha aquilo dentro da gente. Então, se eu nasci com uma vocação para ser médico, eu não tenho outra escolha na minha vida, eu vou me tornar médico. Se eu nasci com a vocação para ser advogado, eu vou me tornar advogado. Então, é como se você nascesse predestinado para uma coisa e não tivesse o direito de escolha. Hoje em dia sabe-se que tudo é uma questão de aprendizado. Você pode ser criado com determinadas crenças, determinados valores que te inclinam mais para uma ou mais para outra profissão. Por exemplo, quando fiz a minha orientação vocacional, deu para engenharia mecânica, deu para artesanato, eu não tenho nenhuma habilidade manual, minha esposa sabe bem disso, e deu para psicologia. Adivinha qual que eu escolhi? A minha paixão, a psicologia. Na minha adolescência eu jogava muito um RPG que trabalhava muito a questão das personalidades, e aquilo me encantava muito. E na faculdade, quando eu descobri que aqueles conceitos com os quais eu já lidava tinham a ver com a psicologia analítica, para mim foi uma paixão. Foi como reencontrar um velho amor. E segui essa linha. E o meu TCC terminou no mesmo lugar. Vamos falar sobre os arquétipos, vamos falar sobre Jung. É tudo que eu queria. Mas o que eu poderia falar em Jung? Aí eu tive a brilhante ideia, como um desses RPGs que a gente joga fala de vampiros, fala de monstros, fala dos terrores da nossa vida, e que a gente leva para o jogo num tom de fantasia, mas a gente pega terrores reais, a gente pega medos reais e tem um potencial terapêutico incrível. O próprio psicodrama trabalha muito com a dramatização, com a questão dos papéis, entendeu? Então, assim, eu juntei um pouco dos dois e levei para o meu trabalho. E falar de mal, para mim, foi muito natural, porque eu entendi desde sempre a questão da maldade em Jung como a questão da sombra. Vamos pensar, quem aqui assistiu recentemente essa série da Netflix, Freud? Ele fala muito da questão das repressões, dos recalques, do quanto a pessoa se constrói com base naquilo que ela vai escondendo dela. São os traumas dela, são as neuroses dela. Então, assim, estou falando de Freud por enquanto, tá? Só para não confundir as estações. Então, Freud partia do princípio de que a vida da pessoa era definida pelas neuroses, pelos traumas. E ela construía a personalidade dela com base levando mais em conta o que ela não quer do que o que ela quer. É como se ele partisse da seguinte premissa: então, se eu tirar de mim, guardar tudo aquilo que eu não quero trazer para o meu dia a dia, que eu não quero que as pessoas saibam sobre mim, vai ficar fácil definir quem eu sou. Mas a gente sabe que não é bem assim. Porque a força que você faz para reprimir tira a energia de quem você quer ser. Se você faz uma força para guardar, muita força para guardar, sobra pouca força para você se desenvolver, para você amadurecer, para você crescer na vida. Jung deu uma nova leitura para isso, de que o importante é onde você coloca o foco no seu dia a dia. O importante é quando você escolhe, tanto quando você escolhe o que você quer levar de positivo, quanto o que você quer guardar de negativo. Só que nós temos as duas dualidades. E a única forma de você se desenvolver e amadurecer é você entender e aceitar isso, que é o que Jung chamou da integração, ou o self, ou o todo, na psicologia analítica. O que é o todo? É você entender que para você ter uma característica desenvolvida em você, você tem que ter, o carro do ovo passando aí, você tem que ter o oposto guardado dentro de você. E não tem nada de errado nisso. Então, por exemplo,
um dos grandes arquétipos de Jung é a ânima e o ânimos, ou seja, o potencial masculino e o potencial feminino. Eu sou homem, então socialmente eu desenvolvi o meu potencial masculino. O que eu fiz aqui com o meu potencial feminino? Ele está dentro de mim. Tão exercitado tanto quanto, tão guardado quanto, ele não está inerte, ele não está passivo, ele faz parte da minha personalidade. E aceitando isso, eu dou mais força para o meu potencial masculino, porque eu não preciso me preocupar em esconder, eu não preciso me preocupar em reprimir esse meu lado, porque eu aceito, entendeu? Qual é a grande, desculpa, um pouquinho de dor de dente hoje. Qual é a grande questão do que a gente chama dos machões da vida? Eles não aceitam esse lado feminino. Então eles focam toda a energia deles no lado masculino. Só que o feminino está aqui dentro. Não está recebendo energia, na verdade ele está. Esse é o ponto. Se eu não invisto num potencial interno, ele vai procurar energias em outras partes da minha personalidade. Então o machão, qual é a principal característica dele? Ele é corajoso ou ele acha que é? Ele é valente, ele fala alto, ele se mostra, mas ele é medroso, ele é inseguro, ele é ciumento. Então, assim, ele está perdendo forças de outras partes da personalidade para que aquela característica dele possa sobreviver dentro dele. Ele tem aquilo dentro dele, só que ele não aceita. E quando a gente fala de bem e mal, a gente está falando a mesma coisa. O que é o bem, se não uma construção social, se não uma definição de normal? Eu vi uma coisa ontem que me chocou. Num grupo de psicanalistas, alguém falou, não sei se eu vou lembrar o termo exato, a terminologia exata que ele usou, mas foi mais ou menos assim. Uma pessoa, uma criança que tem uma vida saudável, se torna um adulto normal. Percebam o normal dessa frase. Uma criança que passa por problemas, passa por traumas, passa por abusos, se torna um adulto problemático. A grosso modo, nada de errado. Mas o que é uma pessoa normal? O que é ter uma vida boa? O que é ter uma vida saudável? Aí eu perguntei para ele, como você define uma pessoa normal? Aí ele me respondeu, ou seja, fica pior. Ele me respondeu, uma pessoa que não tem problemas na vida. Existe isso, gente? Uma pessoa que não tem conflitos, uma pessoa que não tem dúvidas de quem ela seja, uma pessoa que não tem dificuldades de lidar com problemas, com si mesma, com as pessoas, dúvidas, questões sociais. Não existe isso. Então, o conceito de normal, que é o que a gente usa para definir o que é o bem e o que é o mal, é muito relativo, é muito subjetivo. Como é que se fala que uma pessoa bem criada, se torna uma pessoa normal na vida dela, ou seja, sem problemas? Então, muitos sociopatas, muitos serial killers são uma aberração. Porque foram pessoas muitas vezes de vida abastada, com uma boa criação, extremamente instruídos, para estudar em boas escolas, mas se tornaram maníacos, se tornaram assassinos, se tornaram estupradores, se tornaram pessoas violentas. Como é que explica isso? Acho que tem alguma coisa errada na definição dessa pessoa. Mas eu não quero falar dela aqui, porque para mim já foi aberrante o bastante. Sobretudo ele acreditar que aquilo está certo. Mas vamos deixar isso para lá. Não estou aqui para falar do trabalho dos outros, estou aqui para falar do meu trabalho, do meu TCC, do qual eu tenho muito orgulho. Porque quando eu falei para os meus orientadores que eu ia falar sobre o mal, primeiro eles arregalaram o olho e falaram, mas não vai ficar um TCC muito filosófico? Eu falei, não, porque eu tenho uma ideia em mente. Eu vou usar o conceito da sombra. Aí eu me lembro até hoje que eu falei isso para o meu orientador, ele debruçou na cadeira, olhou para mim, me fala qual é a sua ideia, que eu estou interessado. Foi muito interessante isso. Então, assim, as pessoas achavam que mesmo sendo de uma abordagem analítica, eu iria acabar puxando muito da psicologia freudiana. E não foi o que eu fiz. Pelo contrário, eu me aprofundei nos arquétipos, me aprofundei na estrutura da personalidade de Jung, quando ele fala dos complexos, quando ele fala da aceitação, quando ele fala da repressão e quando ele fala dessa dualidade entre o bem e o mal, entre os opostos que a gente tem dentro da gente. Lembrando que é como se o nosso corpo, a nossa pele, fosse o solo
de um jardim. E uma parte do que a gente cultiva cresce para fora, a gente mostra para o mundo. A outra parte cresce para dentro, que é a raiz. Então a força de uma característica que eu tenho identificável em mim, eu também tenho o mesmo oposto dentro de mim. Então, por exemplo, lembrando do exemplo do machão que eu dei, ele investe tanta energia em ser aquela pessoa desagradável que dentro dele guardado tem que ter uma pessoa agradável. Tem que ter uma mulher muito fraca, muito frágil, muito reprimida. Vocês entendem essa ideia dos opostos? É só lembrar do taoísmo quando a gente fala de yin e yang. Não existe um sem o outro, não existe mal sem bem, não existe bem sem mal. Não existe mal sem uma definição de bem, não existe bem sem uma definição de mal. Então, para eu falar uma pessoa é boa ou uma pessoa é má, eu tenho que tomar cuidado com onde eu estou. Vou dar um exemplo que a gente tem muito claro hoje em dia quando a gente fala do Oriente Médio. Quem hoje em dia, desde o 11 de setembro, não tem um pouco de pé atrás? Quando a gente traz nas matérias, quando a gente encontra na rua, uma pessoa de sobretudo, uma pessoa com traços ali do Oriente Médio, da Arábia Saudita, do Iraque. E não é uma coisa, nossa, a gente é preconceituoso. Não. É uma coisa que foi tão chocante para o mundo que afetou o imaginário de todos. Afetou o inconsciente coletivo. O que está por trás disso tudo? Bem e mal, todo mundo tem. Todo mundo é capaz de fazer, todo mundo é capaz de desempenhar. Mas a gente escolhe não fazer. Por uma questão de convívio social, por uma questão de aceitação, por uma questão de valores, por uma questão de criação e de cultura. Exatamente, Lu, são alguns parâmetros. A gente escolhe que lado nosso a gente vai levar para a nossa vida. E não é só mostrar para o mundo, é mostrar para a gente, é se olhar no espelho e falar, eu sou assim. Assim, assado, 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 fazer aquela famosa lista dos pontos positivos. Se você for tentar fazer a contralista dos pontos negativos, a maior parte das pessoas tem muita facilidade. Sabe por quê? As pessoas são muito críticas. Você sabe qual é o jeito certo de fazer essa lista? Vou te ensinar, não conta pra ninguém. Você vai fazer uma lista, pode experimentar quando você quiser, agora, mais tarde. Faz uma lista das 4 características que você considera mais positivo em você, mais importante. Agora você não vai fazer a lista do que você considera negativo. Você vai pegar essas 4 características positivas e vai anotar o oposto delas aqui na lista dos negativos. Pensa nisso agora. Escolhe um lado bom seu e pensa no oposto dele. Até me arrepio. Mas você vai ver um lado seu que está aqui dentro. Uma coisa sua que você não pensa muito, que você não valoriza muito. Ou valoriza, talvez a pessoa que já passe por terapia há muito tempo já tenha um pouco mais de maturidade, um pouco mais de aceitação. Mas é lidar com um lado seu que você está pouco habituado a olhar. Entendeu? Isso é falar da maldade. Isso é falar do oposto. Entendeu? Não é todo mundo que, como a gente brinca hoje em dia, não é todo mundo que está preparado para essa conversa. É mais ou menos isso. Por que o mal é tão chocante para a gente? Porque a gente é capaz de fazer. Só que a gente não se permite. Eu, você, uma criança, o velhinho da quitanda, somos capazes de pegar um pedaço de pau, sair na rua e matar uma pessoa. O que nos impede? Bom senso. Senso de culpa, senso de criação, seja uma criação religiosa, seja uma correção social do tipo, você não pode fazer isso porque é errado, você não pode fazer isso porque você vai preso. Mas a gente tem esse potencial, a gente pode fazer isso. Só que na nossa vida a gente escolhe que lados nossos a gente vai deixar que se manifestem e que lados nossos a gente vai guardar, que vão surgir de outras formas. Uma delas são os sonhos. A outra é quando esse lado guardado encontra dentro do nosso inconsciente, bem lá no fundo, um arquétipo. Uma imagem primitiva. Para quem
Para quem me acompanhou no congresso, eu falei um pouco deles, das imagens primitivas da nossa personalidade. Imagens, conteúdos e conceitos que são tão antigos na nossa sociedade que eles estão enraizados. Por exemplo, vamos falar de mal. Pensa num monstro. Como é esse monstro para você? Ele é horripilante? Ele tem um monte de olho? Ele é peludo? Ele tem várias pernas? Tem tentáculos? Tem uma forma? Ele é um pensamento? Ou ele é uma criança? Ele é uma velhinha andando pela rua, coberta num chale, de bengalinha, que tem aquele olhar que você vê uma velhinha, mas quando ela te olha te dá até arrepio. O que é um monstro para você? Você percebe o que é um arquétipo construído? O arquétipo é aquilo que serve para nos lembrar da nossa origem. Então, monstro, todo mundo sabe o que é. Agora, como é que você exemplifica? Como é que você define? O que representa o monstro? O monstro pode significar o mal. Mas lembram daquele desenho da Disney, Monstros S.A.? Nem todo monstro era mal. Eles estavam tentando fazer a sociedade deles sobreviver, assustando as criancinhas. Até que um deles se apaixona por uma criancinha, literalmente pega para criar, fica amigo dela. Então, assim, monstro também pode ser uma coisa positiva. Depende do nosso ponto de vista, depende da nossa visão do que é um monstro. Xingu falou aqui, por isso temos que nos resguardar sobre comentários que fazemos. Exatamente. Eu tenho 3 filtros quando eu vou falar de alguma coisa. Isso é interessante? Isso é relevante? Alguém vai querer ouvir? Se a resposta for não para qualquer uma delas, eu guardo. Hoje em dia mais. Eu já fui muito tagarela, já fui muito bocudo de falar o que penso e quebrei a cara. Já arrumei muita confusão, inclusive com amigos. Hoje em dia eu seguro. Não tem por que a gente falar tudo aquilo que pensa. Mas é um exercício difícil. Tem coisas que você ouve, que você lê, que você vê, que dá uma vontade danada. Você se segura na cadeira para não ir lá correndo e dar um comentário, dar sua opinião. Você sabe que não vai dar em nada, mas a sua vontade é correr lá e se manifestar. Mas é bem por aí. É a questão do mapa. Por exemplo, isso aqui. Joinha. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Faz isso aqui no Oriente Médio. Você perde a mão. Porque isso aqui, para eles, é a mesma simbologia de a gente dar um dedo no meio. Feio pra caramba. Ofensivo, insultoso. E vamos lembrar uns anos atrás, o fenômeno lá do Charlie Hebdo, que provocou os muçulmanos. Os muçulmanos têm um tabu muito grande, para quem não sabe, com a imagem de Maomé, é o profeta. Uma coisa que os católicos e os cristãos não têm é retratar Jesus Cristo. Pensar em imagens, pensar em ideias, falar sobre. Os muçulmanos não têm essa liberdade com relação a Maomé. É proibido para eles qualquer tipo de retratação, a não ser citações. Mas você não pode dar uma imagem, você não pode desenhar, você não pode representar num filme a imagem de Maomé. Para eles é um pecado, é um tabu. E o Charlie ficou. Faz charge com Maomé. E os muçulmanos escrevendo, para. Faz charge com Maomé, por favor, para. Faz charge com Maomé. O que eles fizeram? Entraram lá com 2 fuzis e mataram todo mundo lá dentro. Gente, já é um povo que vive no limite. Não vou nem entrar na questão cultural. Já é um povo ali que vive no limite. Já tem a fama de terrorista. Percebam as aspas, percebam que eu estou falando de uma construção aí midiática. Já tem a fama de serem instáveis. E você vai ficar cutucando aonde mais dói. É brincar com fogo. Não que eu ache legal que o povo tenha levado tiro, que tenha matado, morreu muito pai de família, morreu muito filho, muito irmão, muita mulher. Criança não tem conhecimento, espero que não. Mas enfim, não tem por que você ficar fazendo isso. E quando a gente fala em terapia, a gente tem que entender o que leva a pessoa a ser boa ou a ser má. O que construiu aquilo dentro dela para ela chegar naquele ponto. Eu vou convidar vocês, principalmente os terapeutas, a procurar um trabalho do Dr. Michael Stone, que é um psiquiatra forense americano. Ele fez um trabalho muito legal, foi até um programa na Discovery que eu adorava, chama A Escala da Maldade. Ele entrevistou vários tipos de criminosos, desde os ladrões oportunos, os ladrões ocasionais, o famoso ladrão de galinha, até o serial killer da pior espécie, aquele cara que tortura, que mutila, que mata, o completamente sádico.
E ele construiu uma escala de personalidade, que ele chamou da escala de maldade. Gente, é sensacional. É sensacional. Você acha que o pior tipo é o mais louco? O louco está em algum ponto aqui no meio, do meio para frente. Mas ele não é o pior. Sabe qual é o pior? Uma pessoa normal. Sim, uma pessoa sem neuroses. Uma pessoa como qualquer uma que você pode conhecer na vida. Má, cruel, maquinadora, mentirosa. Uma pessoa capaz de te matar, guardar o seu corpo na sala. Deixa lá, que afinal ele não recebe visitas mesmo, ninguém vai achar. Para ele não tem nada de errado nisso. E ele vai tocar a vida dele. E ele tá vendo na mídia, todo mundo te procurando, todo mundo cartaz aqui, cartaz ali, grupo de busca aqui. E ele vai olhar com a maior cara deslavada para as pessoas. Não, não sei quem é. E é uma pessoa, em princípio, sem defasagens. Podem ter traços de psicopatia, mas ele percebeu na escala dele que nem todos. São pessoas más, são pessoas cuja criação, por uma série de razões, pode ter construído uma personalidade desdenhosa. Uma personalidade que não tem amor à vida, uma personalidade que não tem um respeito social pelo próximo. Então, para eles matar é normal. Para você matar é normal? Se você agora olhar na sua cozinha, pegar um cabo de vassoura, sair na rua, olhar a primeira pessoa que você vê, você consegue se imaginar chegando nela e pum na cabeça dela até matar? Essas pessoas conseguem. Ah, o carro do ovo passa todo dia te atrapalhando no trabalho. Ele vai parar no meio do caminho e jogar uma pedra no carro. Para ele não tem nada de errado. O carro do ovo está interferindo na vida dele. A gente no máximo vai botar a cara para fora, vai xingar, vai mandar o cara sair dali. Mas não vai agredir, não vai jogar uma pedra. Essas pessoas vão. Então é muito legal o trabalho dessa pessoa. Procurem depois o Dr. Michael Stone. Eu não lembro o nome em inglês, que tem uma diferença na tradução. Mas em português o programa dele passava na Discovery, chama Escala da Maldade. É muito interessante esse estudo que ele faz. O Rodrigo aqui está falando. Somos ensinados a reprimir o mal existente em nós, quando na verdade devemos saber usá-lo. O mal é o meu melhor. Mais ou menos isso, é mais ou menos nessa linha, entendeu? Se a gente exerce um bem, desenvolve um bem, a gente também desenvolve um lado mal, que inconscientemente a gente tem que alimentar. Para Freud, o que são os sonhos? É quando você reprime tanto uma coisa que aquilo se manifesta no seu inconsciente. Daí você dorme, baixa a guarda, o sonho vem à tona. Então você pode sonhar, você pode estar com tanta raiva de alguém que você sonhou que aquela pessoa morreu. Aí no seu sonho, você ainda fez mais, ainda foi você o responsável, você lembra exatamente como você fez. No sonho não tem nada de errado nisso. Porque no sonho não existe moral. Se o sonho é o nosso inconsciente, o sonho é uma manifestação, estou usando agora a linguagem freudiana, tá? Daquilo que a gente no fundo deseja, mas não tem coragem de trazer para a nossa vida, então o sonho sempre vai ter um aspecto negativo. Aí eu te pergunto, como é que a gente explica os sonhos bons? Você que é casado, você que está bem feliz no seu casamento, na sua relação, você tem um sonho super legal com sua esposa, que vocês foram fazer uma viagem super romântica. Se o sonho tem a ver com repressão, um tipo de sonho desse não deveria acontecer. A não ser que você não queira fazer esse cruzeiro, a não ser que você tenha medo de barco, medo do mar. Mas enfim, eu estou brincando com essa ideia para vocês entenderem esse conceito do sonho como uma manifestação do inconsciente, daquelas fantasias que a gente vai, dos desejos que a gente vai guardando. E desejo é o que está por trás quando a gente fala de bem e mal. É a força do desejo, da pulsão, daquilo que a gente decide alimentar e se alimentar. O desejo é como se fosse o combustível da nossa mente. E a gente vai acumulando esse combustível ao longo dos dias, ao longo da vida. Então a gente alimenta um desejo aqui, guarda um desejo ali, a gente vai administrando essa escala aí de ganho e perda. Nem sempre a gente pode ter tudo o que quer, né? Por exemplo, eu sou diabético, estou morrendo de desejo de comer uma bomba de chocolate. Eu sei que aquilo vai me matar. Eu não posso. Não quer dizer que eu não vá ter vontade. Isso é um desejo. O desejo de uma pessoa que é solteira viver um grande romance, viver um grande amor. Ele pode ter sonhos com isso, como aqueles romances de antigamente, né?
Acho que é a Sabrina que chamava, minha irmã colecionava muito isso daí. Agora é o Leno que está fazendo a participação dele aqui na live. Fica quieto, capeta! Enfim. Então, assim, nem todo desejo a gente pode atender sempre que quer. Nem todo desejo a gente pode dar a forma que a gente gostaria. Né? Tô com raiva de alguém e quero matar aquela pessoa. Não posso. Então eu posso imaginar que eu estou fazendo isso, que eu estou matando, que eu estou esquartejando, que eu estou degolando, que eu estou decepando. Pronto. Suficiente. Passou a raiva. Já fiz o que eu queria. Não quer dizer que eu queira fazer. Não quer dizer que eu tenho o desejo, a vontade de matar aquela pessoa de uma forma violenta. Mas no meu inconsciente, aquilo é para descarregar a raiva que eu estou sentindo. Para Jung, quando ele fala dos desejos, ele tem exatamente essa ideia do combustível, essa ideia da retroalimentação. Então, tudo que eu quero, eu vou captando no mundo, vou captando nos dias, e vou deixar numa parte da minha personalidade que é como se fosse um purgatório, como se fosse um meio termo, perto do meu ego, mas não perto a ponto de fazer parte de mim. E aí vai entrar os meus mecanismos de defesa. Será que eu preciso daquilo? Será que eu quero aquilo? Lembrando da ideia da persona, do rosto. Será que aquilo combina comigo? Eu quero viver um romance. Cabe um romance na minha vida agora? Eu quero largar tudo, botar uma mochila nas costas e fazer uma viagem. Eu tenho como fazer isso agora? O que eu preciso para isso? Então, eu posso fazer planos para atender esses desejos. Eu quero viver um romance. Para isso eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Eu preciso sair mais de casa, eu preciso frequentar festas. Com pandemia está meio difícil frequentar festas. Mas eu posso frequentar salas de bate-papo, eu posso frequentar chats, posso frequentar as páginas das redes sociais. Tem várias maneiras de eu conhecer pessoas novas. Se isso eu já não tiver aquela paixonite oculta por uma pessoa que eu ainda não alimentei. Então tem várias formas de eu exercitar esses desejos, entendeu? E quando a gente fala da maldade, eu posso exercitar desejos reprimidos também, desejos não aceitos. Posso ser uma pessoa casada querendo ter um relacionamento fora. Posso usar os mesmos recursos. Sala de bate-papo, grupo de pesquisa, site de relacionamento. Minha esposa nem saber. Meu marido nem saber. Minha família não ter conhecimento. Hoje em dia tem tanta gente que vive duas vidas. Eu não sei como é que eles conseguem. Eu mal dou conta de uma. E as pessoas vivem 2 vidas, 3 vidas. Tem 2 famílias, 2 esposas, dois conjuntos de filhos, 2 famílias, 2 casas, propriamente dito. Dá muito trabalho, mas eles conseguem. Então, será que eles estão errados? Socialmente, talvez, mas para eles, se faz eles felizes, se as 2 famílias estão felizes, por mais que uma não conheça a outra, é difícil a gente julgar. A gente está julgando num patamar, a gente está julgando num ponto de vista. Como disse a Lula atrás, é o parâmetro daquela pessoa. Eu não posso dizer que ela está errada. Para citar um outro caso, uns anos atrás, foi preso nos Estados Unidos uma família de canibais. Eles caçavam pessoas nos parques, foram presos, né? A polícia foi atrás, teve troca de tiros, o pai e um dos irmãos morreu e a menina foi levada para um orfanato, tinha 8 anos de idade. O que aconteceu nesse orfanato? Ela brigou com uma amiguinha por causa de uma boneca, ela pegou o braço da amiguinha e arrancou um pedaço do braço dessa pessoa. Largou, cuspiu no chão, pegou a bonequinha dela e foi brincar no outro canto. E a partir dali todo mundo no orfanato tinha medo dela. Por quê? Na criação dela, nas coisas que ela viu na vida dela, isso é normal. Você tem um desentendimento, você vai e ataca, você vai e agride, você vai e morde até arrancar um pedaço. Então, assim, você vai ter que fazer um trabalho com essa criança, explicar que aquilo não é aceitável, que aquilo não é sociável, né? Mas você não pode dizer que ela não está agindo de uma forma normal, porque é o normal que ela conhece. Vocês percebem o quanto é difícil julgar a maldade? O quanto é difícil olhar para uma pessoa que a gente considera má e entender. Primeiro, julgar é mais fácil. Segundo, a gente pegar o nosso código moral e aplicar naquela pessoa é mais fácil. Eu estou indo para casos extremos, mas vamos pensar em roubo. Eu não tenho coragem de roubar. Mas tem gente que rouba diariamente. Vai numa loja, entra, sai com uma coisa que enfiou no bolso, vê dinheiro dando sopa em cima do balcão, pega sem a pessoa ver. Então, assim, são preceitos que a gente tem
que nem todos têm, a gente tem que entender isso, que existem diferenças, né? Xingu falou aqui de novo, perdão. Não somos totalmente maus nem totalmente bons. O segredo é encontrar o equilíbrio, mas aquilo que eu focar é o que vai se sobressair. Exatamente, Xingu, é quando a gente fala da persona, da nossa máscara, do nosso rosto. Ele é uma parte da nossa personalidade que a gente considera aceitável. Ele é a parte da nossa personalidade que a gente falou, não, o mundo pode ver isso. Não tem problema, isso aqui é um lado bonito, o mundo vai gostar disso. Então esse é um lado nosso. Só que pensa no princípio da oposição. Se eu tenho esse lado bonito, também tem um lado feio aqui dentro que o mundo não está vendo. Aquela máscara serve para esconder alguma coisa. Jung chamou a isso, bem como alguns filósofos, não me recordo agora o nome exatamente do autor da teoria, chama enantiodromia. É esse princípio dos opostos. Então, se eu tenho um lado muito positivo exacerbado na minha personalidade, eu tenho um lado muito negativo também exacerbado. Então, se eu sou uma pessoa fisicamente forte, fisicamente agressiva, eu também sou dentro de mim uma pessoa extremamente insegura, extremamente carente. Eu tenho que ter os dois. A diferença é que um eu mostro, o outro eu escondo. Entendeu? Quando a gente fala na sombra de Jung, é exatamente isso. Por que sombra? Do sentido de esconder, propriamente dito. É aquilo que eu não quero que as pessoas conheçam, que eu não quero que elas saibam. Monstros são pessoas, são criaturas, perdão, que se escondem dos olhos das pessoas. Eles agem, literalmente, perdão do trocadilho, na sombra do mundo. Na sombra das casas, na sombra das sociedades. E ali eles sobrevivem. Eles fazem o que a gente não tem coragem. Eles vivem a vida que a gente não tem coragem de viver. Eu quero viver noites tórridas de sexo. Eles têm coragem de sair pela rua, entendeu? Colecionar amantes, entrar em festas, entendeu? Usar todos os tipos de entorpecentes. Eles não têm problema com isso. É a vida deles. Não é que eles estão errados, é o conceito deles de vida, é o conceito deles de normal. É como se a gente brincasse de que o mal pra gente é o bem pra eles. Vocês lembram da família Addams? Eles brincam muito com essa ideia dos opostos. É a coisa do, você não pode ser uma pessoa boazinha que senão o mundo vai te amassar. Ou então os pais repreendem os filhos, poxa, você está sendo bonzinho de novo, para com isso. Porque eles têm que ser agressivos, eles têm que ser aquela violência caricata. De um agredir o outro, de um tentar matar o outro, um tentar esfaquear o outro, um tentar envenenar o outro. São brincadeiras, obviamente, levadas num tom de humor. Mas é uma crítica, entendeu? Do que é a maldade, o que seria ser mal. E quais são os conceitos? Quando as pessoas de fora entram no mundo deles e não entendem esse estilo de vida desregrado, esse estilo de vida abominável, por assim dizer. Isso é o mal. Entendeu? Isso é falar em maldade. É você falar do oposto. Lembra que eu falei da lista? Pega as 4 características que você considera as mais positivas em você e tira os opostos delas na hora de fazer a sua lista negativa e você vai se ver ali. Você vai ver um lado seu que você olha pouco, que você aceita pouco, que você exercita pouco, mas está ali e você tem aquele potencial. Por que monstros são tão assustadores, mas ao mesmo tempo são tão fascinantes? Porque a gente quer conhecer os monstros. A gente quer olhar para esse lado sobrenatural. Por que as pessoas têm tanto medo de fantasmas, de monstros, de bruxas, de vampiros, de assombração? Porque no fundo, elas têm curiosidade. Mas elas têm medo. E se for verdade? E se for verdade aquilo? Se realmente eu fui criado para não acreditar em reencarnação. Eu fui criado para acreditar que quando a gente morre, acabou. Mas e se existirem fantasmas? O que isso vai fazer com a minha crença? E se existirem monstros? Né? E se existirem alienígenas? Quem está mentindo para mim? São os governos? Desculpa. São os governos? São os físicos? São os políticos? São os cientistas? São os astronautas? Então, até aí, o conceito de bem e mal vai aparecer. Porque para uma coisa
dessas ser real, aquilo vai contra a minha própria crença. Então aquilo se torna errado para mim. Se eu não acredito em reencarnação, eu não posso acreditar em fantasma. Eu não posso acreditar em monstros, eu não posso acreditar em assombrações, porque isso fere tudo aquilo que eu fui ensinado a ser. Tudo aquilo que eu fui ensinado a não acreditar. Mas e se isso acontece comigo? E se eu vejo um fantasma? E se eu experimento uma assombração dentro de casa? Eu piro. Você entendeu? Porque a mesma força que eu estou fazendo para fora, eu não posso acreditar nisso, tem uma voz aqui dentro dizendo, eu quero acreditar nisso. Fantasmas não existem. Aqui dentro tem uma voz dizendo, eu quero ver um fantasma. Então até aí os desejos estão por trás. O desejo, às vezes, de que a sua crença seja real. E às vezes de que você confirme a sua crença. A casa é assombrada, eu vou entrar nessa casa e vou provar que ela não é. E tudo que acontecer de estranho, eu vou tentar dar explicações explicações plausíveis, explicações científicas, racionais. Por mais que, se entrar alguém comigo, vai ver a mesma coisa que eu vi, vai ter certeza de que aquilo é um fantasma. Eu vou falar, não, aquilo é uma miragem, aquilo é um reflexo na vidraça, aquilo é a luz da rua, um carro passou na rua, refletiu no poste e bateu ali, por isso que você viu aquela luz. Não, eu vi um rosto. Não é um rosto, é um farol. Mas percebe, os dois estão experimentando a mesma coisa, mas cada um está vendo uma coisa diferente. Cada um está colocando aquilo na própria realidade, no próprio prisma. Aquele que acredita no sobrenatural e aquele que não quer acreditar no sobrenatural. E você sabe qual dos dois está certo? Os dois. Esse que é o ponto. Aquilo que você não consegue comprovar se torna um ponto de vista. Eu vi uma assombração numa casa à noite. Alguém vai me perguntar, você pode provar que você viu? E a minha resposta seria, você pode provar que eu não vi? Você entendeu? O nosso cérebro, ele tem uma característica de pegar tudo aquilo que a gente experimenta e tentar tornar real. Real do nosso ponto de vista, lembra dessa crença que eu falei do fantasma. Tá? Então, não é uma característica biológica isso, uma característica cerebral. A gente tem os arquétipos, a gente tem uma visão de mundo concreto, físico, e ele norteia os nossos pensamentos, as nossas crenças e as nossas formas de ser e de agir. Né? Ninguém hoje em dia em sã consciência acredita realmente que se ficar lá parado, com a mão pro ar, olhando para o sol, respirando, com o pezinho na água, vai viver que nem uma árvore. Não, ele vai ter fome uma hora. Ele vai ter sede uma hora, ele precisa comer, ele precisa se alimentar. Ele precisa fazer as necessidades dele. Então tem uma série de necessidades aí que são reais, são concretas. E por mais que a pessoa negue, uma hora ela vai se dar conta delas. Posso passar 2 dias lá plantado no chão feito uma árvore. Uma hora a urina vai escorrer pela perna. Entendeu? Por mais que eu negue, meu corpo não vai me deixar. Então tem coisas que são concretas na nossa fisiologia. Tem coisas que são concretas na nossa criação. Entendeu? E o nosso corpo lembra disso. Existem doenças e ao mesmo tempo lesões, principalmente no lobo, aqui na região do lobo frontal, onde a pessoa perde a capacidade de discernir o que é real do que não é real. Tirando casos de doença mental, psicopatia, tá? Que a pessoa realmente ela vive um estado delirante constante, ela acredita naquilo por uma questão de doença mental. Mas a lesão pode causar a mesma característica. Qual é essa característica? Eu não sei se uma coisa é real, se não é. Eu estou olhando para minha cama e estou vendo um elefante cor-de-rosa. Eu sei que um elefante cor-de-rosa não conseguiria subir na minha cama porque ela é muito alta. Eu sei, portanto, que não tem um elefante cor-de-rosa. Mas se eu tivesse esse tipo de lesão, eu estaria interagindo com esse elefante cor-de-rosa. Eu estaria tirando fotos dele, estaria fazendo desenhos dele para mostrar para todo mundo como é bonito o meu elefante cor-de-rosa. Vocês entenderam? Existe um conceito por trás que vai me definir fisiologicamente, neurologicamente, se uma coisa é real ou se não é. O que também tem a ver com normalidade. Se eu pegar uma pessoa que acredita em fantasma, ela é capaz de enxergar um fantasma. Um médium, um espírita, um bandista, eles enxergam coisas. Eu não posso dizer simplesmente que é uma loucura da cabeça deles. Eu não posso ofender a crença deles e dizer que aquilo é uma mentira. Eu tenho que respeitar.
Eu não vi, não vejo. Entendeu? Então, assim, não posso dizer que porque eu não vejo, eles não vejam. Eu não tenho esse direito. Então a gente tem que, como acho que foi o Xingu, não foi a Lu que falou dos parâmetros, o Xingu falou do meio termo. Exatamente, eu tenho que respeitar a crença da pessoa. Entendeu? Desde que ela não interfira na minha vida, desde que a pessoa não queira que eu acredite porque ela acredita, que daí já é uma outra coisa, se ela acredita e é feliz com isso, seja feliz. Deixa eu ser feliz com a minha crença. O Zé Benedito falou aqui, parapsicologia versus psicologia. O que há de paralelo entre as duas? Eu acho que sem querer eu acabei respondendo antes de ver essa pergunta. Zé, a questão da crença. Entendeu? A parapsicologia é uma psicologia além do concreto, além da mente normal, por assim dizer. Eu estou olhando para os fenômenos extrafísicos, eu estou olhando para os fenômenos chamados extracorpóreos, os fenômenos sobrenaturais por trás da mente. A minha capacidade de concretizar um pensamento, a minha capacidade de ler a mente de uma pessoa, mas na verdade eu não estou lendo a mente da pessoa, eu estou avaliando as expressões faciais, a postura corporal, o pouco do conhecimento que eu tenho de observar a crença daquela pessoa, né? O jeito de andar, a postura, a roupa. A pessoa está com um crucifixo no pescoço, então é muito grande a chance dessa pessoa ser uma pessoa temente a Deus, ser cristã. Então, se eu chegar e falar numa terminologia católica, eu posso ser mais aceito do que se eu chegar numa terminologia mais ubandista. Entendeu? Eu brinco muito de vez em quando com alguns amigos meus de falar saravá. Eu sei que é um cumprimento da Umbanda, respeito completamente, não falo de forma desdenhosa, eu falo como um cumprimento, uma saudação normal. Tenho total respeito por isso. Só que às vezes eu quebro a cara de falar um saravá para uma pessoa que está num grupo de amigos e os amigos olharem para mim meio torto. Percebo que eu fiz cagada, eu volto pro oi, nada aconteceu. Também nunca tive nenhum problema com relação a isso. Mas em alguns meios causa um pouco de estranheza, é que nem o joinha. Entendeu? Depois que eu descobri isso daí, eu parei de usar a torta direita. Eu uso com conhecidos e acabou. Entendeu? Mas enfim, eu estou falando dos fenômenos que a parapsicologia ela vai olhar para aquilo que é além do concreto, além do neurológico. Tá? Não é que esses fenômenos extrasensoriais não sejam neurológicos. É uma coisa que é um estudo que pode dar muito pano para manga, que eu falei. Eu vi uma assombração. Eu não posso provar que vi, você não pode provar que eu não vi. Entendeu? É real? Não é real? Cabe muita discussão por trás aí. Então a parapsicologia seria uma psicologia que vai além da clínica, além do consultório, além do processo terapêutico. Ela vai olhar para um processo mais social, para um processo mais espiritual, mais, eu diria até religioso, nesse sentido. Então eu estava falando desse joinha aí. Na França também. A França eu não sabia. Eu sabia na Turquia, eu sabia no Oriente Médio, na França eu não sabia que também tinha esse problema não. Bom saber. Mas enfim, vocês entenderam essa questão? Espero ter respondido, Zé, essa questão. Quando a gente fala de psicologia, a gente fala muito da ciência da mente, da ciência neurofisiológica, da ciência por trás da psicologia, do estudo da personalidade, das características, né? Valores essenciais, preceitos morais. A gente está falando sempre no sentido de autoconhecimento, entendeu? A parapsicologia vai olhar a comunicação além desses fenômenos sociais, desses fenômenos considerados normais, que eu falei antes da coisa do concreto. Ela vai falar do extrafísico, vai falar do extrasensorial, vai falar de espiritualidade. Talvez a parapsicologia ela tenha mais a ver com o próprio mesmerismo, um pouco do espiritismo, que está muito enraizado ali. Eles têm a mesma origem, praticamente, espiritismo e mesmerismo. Né? Quem sabe uma hora eu faço uma live falando um pouco dos dois. Mas você entendeu? Já vai numa outra linha. Espero ter respondido aí sua pergunta. Espero ter respondido a pergunta do pessoal. Não sei se eu deixei passar nada aí. Bruno, que dessa vez não entrou nos últimos 30 segundos, dessa vez eu vou conseguir te responder. Vamos lá. Para quem não sabe, um baita de um professor de biologia, de hipnose, olha, segue esse cara aqui que vocês vão aprender demais. Eu, que mesmo com todo o meu tempo de escola, ainda aprendo muita coisa nova com esse cara aqui. Então acompanha a página dele aí. Assombração não seria uma alucinação por elevação de expectativa ou simplesmente uma pareidolia? Nossa mente tentando dar um significado a uma coisa qualquer. Então, Bruno, é aquela brincadeira. Eu vi uma assombração.
Você pede que eu prove que eu vi. Eu peço que você prove que eu não vi. Não tem como saber. É uma crença. Não tem um pessoal que vê Jesus Cristo num pedaço de pão? Não vê Nossa Senhora numa mancha na parede? Tá certo? Não tá certo? Tem aqueles que vão falar, nossa, que visão milagrosa, deixa eu ver também. E tem aqueles que vão ficar horrorizados. Não, Nossa Senhora não seria uma mancha de mofo na parede. Deixa de ser nojento, limpa a sua casa. Você entendeu? É uma crença. Assombração é a mesma coisa. Entendeu? Existem fenômenos, você que trabalha com hipnose sabe muito bem disso, a gente já viu nos grupos aí acontecendo, que você consegue induzir uma pessoa a sentir um espírito. Você provoca um arrepio na pessoa, você provoca uma sensação de estar sendo observado, você provoca uma alucinação da pessoa ver coisas se movendo que na verdade não estão. Olha, a toalha está flutuando no meio do quarto. Não é, ela está apoiada no cabideiro e está batendo vento. Não, ela está andando pelo quarto. Não, ela está balançando por causa do vento. Os dois estão certos. Você entendeu? É difícil falar sim ou não, é difícil falar certo ou errado. Deixa eu pegar um livro aqui para mostrar para vocês. Ai. Esse aqui foi um dos nortes do meu TCC. Vai aparecer espelhado para vocês. Mas é um livro muito bom para quem quer entender a psicologia por trás do que a gente chama de maldade. Tá? É Mal, o Lado Sombrio da Realidade, de John Sanford. Ele traz muito conceitos, desde a mitologia, conceitos de bem e mal, fala do Tártaro, fala de Hades, fala do diabo, fala da Inquisição, porque para muitos católicos a Inquisição foi má. Para outros a Inquisição foi uma parte natural do processo de desenvolvimento da igreja. Afinal, que a igreja não seria o que ela é hoje sem a Inquisição. Da mesma forma como muitos cultos religiosos perderam a força por causa da Inquisição, porque foram massacrados. Então, assim, dá muito pano para manga. E esse livro é muito legal porque ele pega do espectro que a gente está falando da psicologia. Entendeu? Do conceito da psicologia por trás do senso de bondade e de maldade. Fala da crença, fala da sombra em Jung, fala do inconsciente, fala das manifestações dos nossos desejos, das nossas fantasias. Então, se você quer entender um pouco melhor sobre essa coisa de bem e mal, esse cara é muito bom, John Sanford, O Mal, Lado Sombrio da Realidade. Para quem não anotou, depois quiser desespelhar a imagem aí, é fantástico. Esse livro aqui foi um dos principais na leitura do meu TCC. Então, assim, quando a gente fala de bem e mal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um passo para trás. Opa, por que bem? Por que mal? Se a pessoa é má, por que ela é má? Quem aqui não teve um professor na escola que fala, pô, o professor é malvado, ele dá prova difícil, ele dá muita coisa pra gente ler, ele cobra muito, ele é muito exigente. Mas será que isso faz dele mal ou um bom professor? Entendeu? Então vamos ficar com essa reflexão aí do que é o bem e o que é o mal pra gente. O monstro que a gente tem dentro da gente esperando para aparecer. A gente conhece a cara dele. Façam esse exercício da listinha que eu falei, das 4 coisas positivas, e tirem os opostos. E o quanto vocês se identificam com isso. Eu queria que vocês deixassem nos comentários quando eu colocar esse vídeo, ou tanto no Instagram quanto no YouTube, para a gente dar uma continuidade. Não precisa falar de vocês, mas como vocês fizeram esse exercício e como é que foi olhar para esse lado de vocês oposto. Essa outra face de vocês. Tá bom? Gente, nós vamos entrar no reloginho do Instagram daqui a pouco, então eu quero começar a me despedir e agradecer de todos pela presença. Última aqui do Zé, mal depende da definição. No caso, é exigente. Exatamente, Zé. Só que para um é exigente, para outro é má. Aí aquele que chega em casa e fala que a professora é malvada, a mãe vai chegar na escola no outro dia lá com os 2 pés no peito da professora. Você foi má com meu filho. Olha quanta coisa você deu para ele fazer. Enquanto a outra mãe vai falar, nossa, que professora boa, ela dá muita tarefa, ela quer que o aluno aprenda. É um conceito. Lembra disso aqui. Lembra que tudo no bem e mal tem a ver com a crença, tem a ver com o mapa da pessoa e tem a ver com o conceito que ela tem do que é ser bom e do que é ser mal. Tá bom, gente? Então eu quero deixar essa reflexão para vocês. Façam esse exercício e me digam como é que foi olhar para esse lado. Pensem, revejam um pouquinho na vida de vocês, o que vocês julgam ser uma pessoa boa e o que vocês julgam ser uma pessoa má. E como diz o Xingu, vamos tentar chegar ali no meio termo.
Né? A gente não pode ser só bom, senão a gente leva na cara, e a gente não pode ser só mal, senão a gente é pisado. A gente tem que ser o meio termo no dia a dia, no trabalho, na escola, com os amigos, com a família. A gente tem que ser um pouquinho dos dois. A gente tem que deixar o diabinho, às vezes, botar a carinha pra fora. E a gente tem que deixar o anjinho também mostrar ali a face mais bonita dele, que é o nosso lado bom, nosso lado positivo. Então pensem nisso. E, gente, como sempre, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Hoje, para mim, foi uma live muito especial, resgatando o trabalho do meu TCC, resgatando minha origem junguiana, que vai voltar a nortear um pouco das minhas lives daqui para frente. E quem tiver ideias, quem tiver pedidos aí de temas, a gente vai conversando aí durante a semana, a gente vai construindo a próxima live, porque as lives eu sempre construí em função de vocês, das críticas, dos comentários. Então a todos, uma ótima semana e fiquem comigo que quarta-feira que vem tem mais terapia matinal. Gente, bom dia para vocês. Ubuntu para todos, uma palavra maravilhosa. Quem não conhece, procure aí. Eu vou encerrar aqui, que senão o Instagram vai fechar a live na minha cara aqui. Ubuntu Zé, Ubuntu para todos. O poder de um é o poder de todos. Beijo para todos e uma ótima semana.